Olá a todos vocês que assistem aqui esse momento de catequese hoje. Como eu sugeri aí, né, que tal a gente entender hoje o que realmente são as indulgências? As indulgências, né, quem nunca ouviu falar esse nome e às vezes ficou se perguntando, né, foi até agredido às vezes na sua fé por ser católico e pode ter ouvido isso na escola, né? Ou então quando foi falar sobre algum assunto, seja lá qual é de religiosidade, né? E quem também nunca ouviu alguém dizer que a Igreja Católica vendeu indulgências e que isso está nos livros de história, né? Certamente uma pessoa que diz assim que a Igreja Católica vendeu indulgências, você pode perguntar o que são indulgências, que ela não vai saber dizer o que é. Indulgências é algo que exige uma análise para você entender. Né? São pontos que você tem que observar bem e depois que você, como se diz, cai a ficha e você entende o que são as indulgências, você começa então a sempre tá, é, na sua fé em observância em relação às indulgências. Né? É impossível mais você esquecer, porque se trata de algo muito importante e que a igreja ensina, embora na catequese não seja enfatizada, né? E às vezes, infelizmente, as catequistas às vezes não enfatizam e nem. É, que pena que às vezes nem entendem também, porque para você ensinar o que é indulgência, primeiro você tem que já entender o que é. E depois que você entende, você não consegue mais desentender, né? Como eu falei. E é uma coisa que também que você sempre vai ter que estar escutando isso, né? Quando você ouvir uma oração eucarística, onde falar do, das almas do purgatório, né? Você vai lembrar das indulgências, por mais que o nome lá não diga indulgências, né? Esse nome não tem na Bíblia, né? Aí alguém fanático de outra religião vai dizer, mas onde é que fala de indulgências na Bíblia, né? Aí é aquela questão, a palavra trindade também não tem na Bíblia, né? Por exemplo, a palavra trindade não tem na Bíblia. O esmiliguido também, aquela formiguinha, não tem na Bíblia, né? E tem gente que gosta de mencionar, acreditar, né? E gosta de usar como mascote, né? Não é porque a palavra em si não esteja na Bíblia, né? Que, que não seja uma verdade de fé. Né? Eu já vi até aí em igrejas neopentecostais, onde existe a palavra bispa, onde existe bispa, que é a mulher do bispo, né? Bispo entre aspas, né? Lá não existe bispo nem bispa, até porque o feminino de bispo não é bispa, né? O feminino de bispa é episcopisa, ou seja, é uma bola fora, é, digamos, um charlatanismo, né? Então realmente a palavra indulgências você não encontra na Bíblia porque nem tudo está na Bíblia. Né? A Sagrada Escritura ela exige que você acredite só na Bíblia, ou seja, num livro. Devemos acreditar na Bíblia? Claro, não é assunto de hoje, mas há outras coisas fora da Bíblia. Tudo que está lá é verdade. Agora, existem tradições que Paulo, por exemplo, mandou guardar e que não estavam escritas, estavam sendo transmitidas oralmente através da tradição apostólica. Vamos entender então as indulgências e antes disso vamos rezar uma Ave Maria pedindo a intercessão da Santíssima Virgem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém.
Nossa Senhora, auxílio dos cristãos, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, para facilitar, sempre vou colocar o slide, né, para mim não me perder. Bom, está aí. Para entendermos as indulgências, é impossível não se falar dessa questão do pecado. O pecado é algo que gera, é algo que tem duas características intrínsecas nela, né? Ou que gera duas coisas. Todo pecado gera uma culpa e todo pecado gera uma pena. Sempre as duas coisas. Como a gente pensa que o pecado é algo já começa a mostrar, né? No catecismo já começa a mostrar que não é algo só no nome seco, pecado. Pecado é uma coisa que eu fiz de errado. Não, não é simplesmente isso. Todo pecado ele gera uma culpa e esta culpa é justamente ofender a Deus. Como é que se ofende a Deus? Transgredindo os seus mandamentos. Quando você transgride um dos seus mandamentos, então você está ofendendo a Deus. Ofendeu a Deus, você está pecando, né? Uma culpa, gerou uma culpa. Você tem essa culpa diante de Deus. É como se fosse uma dívida, né? Uma ofensa é uma dívida. E também gera a pena, uma pena. Essa pena é justamente causar consequências. O pecado ele gera a culpa, mas também ele gera as consequências, né? Se você fez alguma coisa de ruim, você ofende a Deus, mas para os outros, para as pessoas e até para a natureza, digamos, você causou uma consequência ruim. Claro, né? O pecado ele não pode causar uma boa consequência. Continuando, então, para entender a culpa, quando você peca, gera uma culpa e uma pena. Então, para você consertar esse pecado, para você ser perdoado desse pecado, devemos nos arrepender. Claro, né? Devemos nos arrepender. Se arrepender é você admitir que você fez algo errado. E que, se fosse agora, você não faria de novo. Isso é se arrepender. Mas não adianta só se arrepender, você tem que dizer isso para Deus. Não adianta só da boca para fora você dizer sozinho no seu quarto que está arrependido. Não, não faz sentido. Você tem que se confessar os seus pecados cometidos. Você tem que confessar essa culpa. Dizer para Deus que está arrependido e dizer para Ele que foi que ofendeu a Ele e que não vai mais fazer isso. Pode ser feito de qualquer maneira. Num ato de atrição, primeiramente você faz isso. Um ato de atrição é você dizer, digamos, entre aspas, para si mesmo, né? E depois, num ato de contrição, você deve, entre essas duas etapas, você faz sim, você faz com que você procure um padre para o sacramento da confissão, um sacerdote, um padre ou um bispo, né? Você se arrepende e você vai à procura do padre. O padre, ele vai perdoar os seus pecados? Vai. Esse poder foi dado por Jesus Cristo aos apóstolos. É o padre quem perdoa, mas com um poder, com uma ordem de Jesus Cristo, de que os apóstolos poderiam perdoar os pecados. Aqueles que vos perdoarem serão perdoados. Os pecados que vocês retiverem serão retidos. Isso é uma ordem de Jesus Cristo que deu para homens, né? Tem aquelas pessoas ignorantes que dizem, eu não vou me confessar, para um homem que é pecador igual a mim, né? Mas eles caem em contradições, porque esse tipo de pessoa que se diz católico e diz isso, acaba às vezes procurando a igreja para batizar o seu filhinho, né? Então é uma certa contradição nisso. Então, o pecado você deve confessar, fazendo um ato de contrição perfeita e
dizer isso para um sacerdote e você receberá a absolvição. Ali é como se fosse Jesus Cristo na pessoa do Padre, com o poder que o Padre tem, dado por Jesus Cristo, o poder de absorver os pecados. Ele impõe as mãos, faz a oração e diz: teus pecados estão perdoados. E também você tem que entender que a culpa você deve apagar, deve ser apagada essa culpa, né, pela confissão, mas também aquela pena da qual eu falei, ela deve também ser paga. Toda pena deve ser paga, né? Ninguém deve ficar impune, principalmente se tratando da lei de Deus. Para pagar a pena desse pecado, devemos buscar receber as indulgências propostas pela igreja ou no purgatório. Certo? O sacramento da confissão perdoa a culpa e as indulgências perdoa a pena, né? As indulgências não é sacramento, né? Os sacramentos são 7, as indulgências não são sacramento. Elas são apenas, digamos, o perdão das penas que a igreja propõe. É a igreja que tem o poder para propor as indulgências. Ela tem esse poder porque ela é o próprio corpo de Jesus Cristo e são os tesouros, chamados tesouros da igreja, né? Se o corpo da igreja é o próprio Jesus Cristo, deve-se então concluir que a igreja é um tesouro imensurável. Então ela tem o poder, na pessoa do Papa, já vou falar, de propor indulgências. Para mim não me perder, é muito importante, né, a culpa. Pecado, vamos colocar o pecado, né? Se o primeiro pecado, o pecado de Adão e Eva, gerou uma culpa, então ela foi a culpa primeiro, o primeiro pecado, né? O primeiro pecado, que foi aquele que Adão e Eva comeram do fruto proibido que Deus ordenou que não pudesse ser comido, e ainda assim eles comeram. Deus perdoou Adão, como vocês podem depois procurar no Gênesis, pesquisar, né? Deus perdoou Adão e Eva do primeiro pecado. No entanto, isso manchou toda a sua descendência com o pecado original, que todos nós, com exceção de Nossa Senhora, já nascemos com ele. Ou seja, todo mundo que nasce, já nasce com aquela mancha original, que é chamado pecado original, que é o pecado, que é a culpa primeira, né? E isso, para você ver como Deus perdoou Adão, mas a pena manchou toda a sua descendência. Ou seja, para você ver como a culpa do pecado foi perdoado, mas isso gerou uma pena que até nós hoje em dia sofremos, porque nós já nascemos com o pecado original, né? E o pecado original é apagado de nós através do batismo, que é o nosso primeiro sacramento que nós recebemos, que é o sacramento da igreja, né? Novamente falando que os sete sacramentos é o próprio Jesus Cristo agindo em nós através da igreja, para que nós possamos cada vez mais estar na graça. E por isso que o pecado original deve ser apagado o quanto antes, ou seja, devemos ser batizados o quanto antes, ou batizar os seus filhos, né? E a pena eterna, como eu já falei, o pecado de Adão gerou uma pena eterna de que nunca iríamos para o céu. Quando Adão pecou, a pena dele e de todos nós, que também é uma consequência, é de que nunca iríamos para o céu, como se o céu, a gente ia ficar preso no paraíso, né? Ficar preso naquele lugar, né? E não ir para o céu. Privados do paraíso celeste. Mas pelo sacrifício redentor de Jesus Cristo, temos a esperança de não pagar essa pena eterna. Ou seja, a pena eterna, que no caso é o inferno,
pelo sacrifício de Jesus Cristo, nós temos a esperança de não ir para lá, né? Gerou uma pena eterna? Sim. Nós podemos pagar? Sim. Se quem quiser ir, né, é só continuar pecando até o último dia da vida, que você vai ser punido com essa pena eterna. Porém, pelo sacrifício de Jesus Cristo, temos essa esperança, né, a esperança de não pagar e não ir para o inferno, e sim para o céu. Pelos méritos de Jesus Cristo na cruz, né, que no caso é a redenção objetiva, pelos méritos dos santos e anjos, né, e também pelos nossos méritos, nossos poucos méritos, né, que no caso é a nossa redenção subjetiva. Redenção objetiva é que Jesus Cristo já pagou, já abriu as portas. Essa é a redenção objetiva. E a redenção subjetiva, eu tenho que querer isso para mim. Porque se não tivesse a redenção subjetiva, todo mundo já ia para o céu. Embora quisesse ou não quisesse, todo mundo ia para o céu. Então é por isso que, para sermos salvos, não adianta só Jesus Cristo ter morrido na cruz. Tem que ter algo subjetivo do nosso coração, do nosso ser. Embora haja salvação em Cristo, a pena eterna ainda existe. Essa pena eterna ainda existe, mas só para quem escolher querer ir para lá, né? Tem gente que faz de tudo, parece que está fazendo de tudo para ir para lá, né? Que não seja o nosso caso. Nós temos que fazer de tudo para não ir para lá. Indulgências. Aqui é o aqui é justamente o conceito de indulgências que está lá no Catecismo de São Pio X. Este catecismo ele foi feito para os leigos, para nós, e ele é um catecismo muito bom porque ele tem as perguntas e as respostas bem diretas. Ela não tem aquele arrudeio dos catecismos para os padres, né? Para a parte docente da igreja, que são os bispos e os padres, que no caso é o clero. O Catecismo de São Pio X coloca o conceito das indulgências. A pergunta: o que é a indulgência? A indulgência é a remissão da pena temporal devida pelos pecados já perdoados quanto à culpa. Remissão que a igreja concede fora do sacramento da penitência. Vejam só. A confissão que você faz no confessionário com o sacerdote, ela perdoa a culpa do pecado. Você lembra que gerou a culpa e a pena? A indulgência é o perdão da pena daquele pecado. É a remissão da pena daquele pecado. Você está entendendo? Então entendam como a confissão e a indulgência andam lado a lado. Uma perdoa a culpa e a outra perdoa a pena, né? Por isso que fala pena temporal. Vamos já entender isso aí, porque aqui fala pena temporal, né? E, como eu já falei, a igreja é quem concede as indulgências, já que ela está fora do sacramento da penitência, não é sacramento, então cabe à igreja dizer o que pode ser indulgência e o que pode não ser. Outra pergunta, né? Você vê aí que o Catecismo de São Pio é bem direto. De quem recebeu a igreja o poder de conceder indulgências? Recebeu de Jesus Cristo, né, que a igreja recebeu o poder de conceder indulgências. O parágrafo 795, de que maneira nos perdoa a igreja a pena temporal por meio das indulgências? A igreja perdoa a pena temporal por meio das indulgências, aplicando as satisfações superabundantes de Jesus Cristo, da Santíssima Virgem, dos santos, aos quais formam o que se chama o tesouro da igreja. Então o tesouro da igreja é tudo isso. São os méritos de Jesus Cristo, da Santíssima Virgem, São José, os demais santos, né? E isso é o que chamamos de tesouro da igreja. O outro parágrafo aí, o próximo: quem tem o poder de conceder indulgências? O poder de conceder indulgências pertence ao Papa e toda a igreja.
em toda a igreja e ao bispo na sua diocese na medida que ele é concedido pelo Papa. Ou seja, o bispo ele pode também conceder indulgência se ele estiver em sintonia com o que o Papa falar a respeito de tal indulgência. Quantas espécies de indulgências? Há duas espécies de indulgência, a indulgência plenária e a indulgência parcial. Calma lá que nós vamos saber o que é isso. A indulgência parcial perdoa parte das penas temporais devidas pelos pecados perdoados. Certo? Indulgência parcial perdoa parte, parcial, parte, né? Das penas temporais. Lembrando que a pena temporal não é aquela pena eterna. A pena eterna, né? Quem vai pagar a pena eterna vai pagar eternamente, como o nome já diz. E as penas temporais são penas que as almas têm que pagar por um tempo, como o nome sugere também, né? E a indulgência plenária, esse nome plenária, né, vem de plena, perdoa toda a pena temporal. Né? Alguém que venha a morrer após receber a indulgência plenária irá para o céu, sem passagem pelo purgatório. Se ela recebeu a remissão de toda a pena, então ela não precisa, depois e após disso ela veio a morrer, ela não precisa pagar no purgatório, já que ela pagou toda a indulgência, toda a pena e recebeu a indulgência plenária. A alma do purgatório que receber a indulgência plenária deixará este local de purificação e irá para o céu. Caso alguma alma estiver pagando as suas penas temporais no purgatório, quando ela receber uma indulgência plenária, que vamos já entender também, que nós temos que rezar pelos que lá estão, né? Nós podemos oferecer, fazer algumas coisas para que tal alma receba uma indulgência plenária, para que ela se livre do purgatório e vá para o céu. É por isso que nós sempre temos que rezar, é por isso que o padre, todas as missas, na oração eucarística, fala das almas do purgatório. Por isso que tem a missa de Ezequias, né? Ezequias é a missa onde o corpo da pessoa está presente. É por isso que reza-se a missa de sétimo dia. Essas missas geralmente enfatizam uma alma de uma pessoa só, né? Mas na oração eucarística o padre sempre fala de todas as almas que estão no purgatório, certo? Porque se o pecado é perdoado, fica uma pena. Muito interessante, isso aí é uma das chaves para entender o que é a indulgência. É um exemplo aí, né? Para entendê-lo, cabe colocar este exemplo. O menino desobedece ao seu pai, que lhe pediu para não jogar bola dentro a casa, e quebra a janela. Né? Ele desobedece e quebra a janela. Arrependido, ele pede perdão. Seu pai o perdoa, mas há uma consequência. Deve pagar pelo vidro que ele quebrou. A mãe e os irmãos do menino decidem ajudá-lo, com a permissão do seu pai, a pagar a dívida. Assim também o pecado confessado é perdoado, mas fica uma pena que deverá ser paga. Assim, a nossa mãe, a igreja, nos ajuda a pagar as indulgências, a pagar estas penas, né? Aí muitos vão dizer, principalmente de outras seitas, mas o sacrifício de Jesus Cristo já é o bastante, não precisa desse negócio de indulgência, é coisa da igreja católica que inventou para ganhar dinheiro, tarará, aquele blá 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 todo. Como eu falei, Jesus Cristo pagou a pena eterna para que o céu se abrisse. Né? Se Jesus Cristo pagou, se o protestante acha que já está tudo pago, até a pena e tudo, culpa e pena, então para que Deus criou o inferno? Para que existe o inferno? Né? Todo mundo vai para o céu então. Não é bem assim. Jesus Cristo, ele pagou a pena eterna para que nós tivéssemos esperança de um dia ir para o céu.
Se ele não tivesse feito isso, nós não teríamos salvação e nem esperança de salvação, né? Nós iríamos pagar essa pena eterna, ou seja, iríamos sofrer as penas eternas do inferno. Então esse exemplo aí é muito bom, né? Você cometeu um erro, você teve uma culpa diante do seu pai, mas o seu erro causou uma consequência, que foi quebrar alguma coisa, certo? Então, por mais que você foi perdoado, não faria sentido aquilo ficar a janela quebrada, já que Deus, né, que no caso na imagem aí é o Pai, a imagem do Pai, ele é um Deus perfeito e as coisas nele são todas ordenadas. Então, Deus não permite que a natureza esteja, a natureza, tudo, seja desordenado e que ele não impõe a pena. Por mais que a pessoa não pague a pena, mas é imposta essa pena. Por exemplo, o menino poderia muito bem se recusar a apagar o vidro da janela. Tudo bem, mas pelo menos Deus impôs que ele deveria, o pai impôs que deveria ser paga essa dívida, essa pena, né? Um outro exemplo que eu gosto mais é esse aqui, ó. Entenda como essa pessoa que está aí segurando o martelo seja o pecador, certo? Ele é o pecador. O martelo é um instrumento com que ele vai cometer o pecado. É um instrumento, né? Muitas vezes usamos de muitos meios, né? Para, digamos, drogas, né? Digamos a droga, qualquer outra coisa. Um revólver para matar alguém. Né? O assassino ele usa de alguns meios para cometer esse pecado do homicídio. O prego é o próprio pecado, né? E o buraco que vai ficar na parede é a consequência do pecado. Então vamos entender. O pecador ele pega o martelo, né? E usa esse martelo para cometer um pecado que é o prego. Ao fazer isso, ele vai deixar o prego encravado na parede. Não é isso? Ó, esse prego à esquerda, ele está ali encravado, não é isso? Então ali é um pecado que não foi perdoado. O cara pregou, cometeu o pecado, o pecado foi lá e ficou cravado. E ele simplesmente não quis confessar, não se arrependeu, né? Já outro pecador foi e fez a mesma coisa. Pegou o martelo e cometeu um pecado também. Certo? Cometeu um pecado que foi justamente representado pelo prego que entrou na parede. E o prego ficou lá por um instante, né? Claro. Por mais que ele não se arrependa na mesma hora, o prego ficou lá, nem que seja alguns segundos, ou então um mês, um ano, né? Esse outro aí, da esquerda, já que ele não se arrependeu, vai enferrujar, né? No entanto, esse segundo prego, que representa o pecado da segunda pessoa, ele se arrependeu. Ele se arrependeu do pecado e se arrependeu de verdade e pediu perdão a Deus e foi perdoado. Quando é perdoado, o prego é retirado, já que o prego é a ilustração do pecado. O pecado foi perdoado, então o prego foi retirado. No entanto, o que é que há de errado ainda aí na parede? No prego que saiu? Esse pecado ele deixou uma consequência. E para Deus, Deus quer as coisas o mais perfeito possível. Quer que nós nos arrependamos da nossa culpa e quer que nós consertamos pagando a nossa pena. Então ele foi perdoado, mas ficou o buraco. Para que o buraco seja tapado, que no caso é o pagamento desta pena, o pecador deverá fazer o quê? Deverá tapar o buraco. Quanto melhor ele fazer, mais bem pago será essa pena.
né? Mas ele não vai precisar vir depois fazer outros retoques, né? Então, quando ele tapa o buraco, então ele pagou também a pena. Quando ele tirou o prego, ele foi perdoado do pecado. O prego é o pecado. Quando ele tapou o buraco, ele foi perdoado da pena. Se ele não paga a pena, a natureza vai ficar desordenada, né? Vai ficar com uma mancha, alguma coisa errada, né? Uma parede com um buraco de um prego que não foi ajeitado fica feio, né? Convenhamos. E existem outros muitos exemplos. Por exemplo, se você entra numa casa, né, um bandido, digamos, entra numa casa para assaltar uma família pobre, onde tem 5 filhos, e ali na dispensazinha tem alguns alimentos que a família tem, digamos, para almoçar amanhã ou durante a semana, família muito pobre mesmo. Ao cometer o furto de roubar esses alimentos, esse indivíduo cometeu um pecado, certo? Ele pegou e levou os alimentos. O que acontece é que depois, no outro dia, na outra semana, ele se arrepende e vai pedir perdão a Deus, se arrepende de verdade, procura a confissão, e na confissão, se for uma coisa bem sincera, o padre absolve e ele está perdoado. Porém, esse pecado causou uma culpa, que é justamente o roubo, a ofensa a Deus, e gerou uma consequência que foi justamente a família ter ficado sem comer, família pobre. Quanto maior a consequência, maior a pena temporal, né? Se ele tivesse se arrependido no mesmo dia e tivesse devolvido, essa pena teria sido bem menor. Ele teria consertado tudo, teria sido perdoado da pena, da culpa e da pena. No entanto, ele fez isso só depois de uma semana. Passaram fome, passaram necessidade, gerou uma consequência. É por isso que Deus exige que nós possamos pagar, tenhamos que pagar em vida, né? Se não conseguimos pagar em vida, fomos perdoados dos nossos pecados e não conseguimos pagar essas penas, consertar os erros, as consequências desse pecado, então a gente vai pagar no purgatório. Caso a pessoa, caso o fiel morra, ainda com os pecados, foi feita a confissão, mas deixou de pagar essas penas, né, de cumprir essas penas, então é lá no purgatório onde a gente vai sofrer as penas, certo? Então, se ele não pôde consertar isso em vida, ele vai pagar lá. E estas almas sofrendo no purgatório, elas somente conseguem sair de lá se for através de nós, que vamos, entre aspas, pagar essa conta para eles, essa dívida, esta pena, né? Fazendo o quê? Fazendo sacrifícios. E aí, então, essa alma vai sair de lá quando ela receber a indulgência plenária, que é a última indulgência necessária para ir para o céu. É por isso que nós rezamos pelos mortos, nós rezamos pelas almas do purgatório, porque lá elas já estão salvas, mas elas têm esse tempo para sofrer, já que ela não conseguiu pagar aqui, ela sofre lá para pagar e assim se livrar. Todas as almas do purgatório já estão salvas, mas elas têm que pagar por causa dessa consequência. E lá elas estão sofrendo, mas elas estão entendendo já que elas vão ser felizes um dia, serão felizes um dia, porque ali elas desejam, porque elas já têm consciência da justiça divina, e elas sabem que realmente elas têm que pagar aquela pena, viu? Então aí, eu devia ter passado essa imagem antes, a pessoa tapando o buraco, né? Ela tapou o buraco, ela tinha sido perdoada do pecado, né? O prego foi retirado. E para pagar a pena temporal devida daquele pecado que ela cometeu, então ela tapou o buraco.
ela foi perdoada também da pena temporal. Podemos buscar as indulgências que a Santa Madre Igreja propõe. Podemos buscar para si mesmos, né? Por exemplo, eu posso buscar uma indulgência para mim mesmo depois de ter me confessado devidamente. Então eu posso buscar quais são as indulgências que a igreja está propondo nesse mês, nesse ano de 2022, né? E podemos também buscar as indulgências pelas almas do purgatório. Podemos oferecer aquela indulgência que nós vamos fazer pelas almas do purgatório. Você pode fazer por uma alma em específico, né, com esperança de que ela esteja lá. Dá para saber se ela está lá? Não. A gente tem a esperança de que ela esteja lá. Ou então você pode fazer para todas, né? E ainda você pode colocar as indulgências na mão de Nossa Senhora, que ela vai distribuir devidamente e igualmente a todas as almas que estão lá. Estas almas estão sempre aptas a receber indulgências, já que seus pecados já foram perdoados em vida, as suas culpas, né? Restando as penas desses pecados que não foram pagas em vida. Ou seja, as almas do purgatório, elas não podem fazer nada. Elas estão só esperando, elas estão sofrendo, clamando. Elas não podem fazer nada por nós, elas não podem fazer nada umas pelas outras. Então elas ficam esperando a nossa ajuda. Não se pode oferecer indulgências para outra pessoa que está viva. Eu não posso oferecer uma indulgência para uma pessoa que está viva, porque isso tiraria, digamos, o dever dela fazer isso por ela mesma. Ou então essa pessoa fazer para uma alma do purgatório, né? Digamos que se todo mundo pudesse rezar uma indulgência pelos outros que estão vivos, né, o que tem de gente preguiçosa que não ia ficar só esperando também, né, que nem as almas do purgatório fazem. Nenhuma alma tem exatamente as mesmas penas e as mesmas quantidades de penas de uma outra alma. Todas elas têm, né, a gente comete muitos pecados enquanto vivo, diferentes pecados, né, e quantidades diferentes. É quase impossível uma alma ter a mesma quantidade de pecados, né, de penas temporais e tipo, né? Existe vários tipos de cometer pecados. Existe uma quantidade absurda, né? Ou seja, trocando miúdos, é muito fácil você pecar. É muito fácil a gente cometer pecado, né? O purgatório, a gente fala muito das almas que estão no purgatório. O purgatório é a igreja padecente, né? São 3 igrejas, né? A igreja triunfante, que é a comunhão dos santos, lá no céu, que está a Santíssima Trindade, está a Rainha, Nossa Senhora, está os anjos, está São José, São Miguel Arcanjo, né? E etc. E a igreja militante, que somos nós, a Igreja Católica Apostólica Romana. A alma que está no purgatório não pode fazer nada por si mesma e nem pelas outras almas que lá estão. Como também para quem ainda vive, elas não podem fazer nada por nós. Elas não podem rezar, pois estão isoladas. Elas não têm a capacidade de rezar, né? O que elas ainda fazem é clamar, elas mesmas, como se fosse algo mental, elas mesmas sofrendo e clamando, né, elas estão isoladas, sofrendo por um fogo purificador. O purgatório é um fogo purificador. Tanto que o purgatório é parte do inferno. Viu? É muito estranho você escutar isso. Quando eu escutei a primeira vez, achei estranho. Mas o purgatório é como se fosse uma borda do inferno. A diferença é que o purgatório um dia vai deixar de existir, porque ele existe unicamente para a purificação das almas, esperando purificar-se para ir ao céu, né? O purgatório vai deixar de existir um dia, não vai ser necessário mais. Um dia só vai existir o céu e o inferno. Quem está no céu não sai mais, quem está no inferno não sai mais. Então não vai ser necessário o purgatório. Essas almas estão sofrendo por um fogo purificador, esperando as orações, os sacrifícios, as penitências, os jejuns,
as abstinências, que resultarão em indulgência de nós da igreja militante, ou seja, ela está esperando, as almas estão esperando que a gente faça tudo isso. E no final, isso vai dar uma indulgência, seja ela parcial, seja ela plenária, para essas almas, nós da igreja militante, nós que estamos vivos. E nós estamos unidos à intercessão de Nossa Senhora, de São José, os santos e todos os anjos da igreja triunfante, da igreja que está no céu. Ou seja, nosso time é forte, né? Nossa Senhora está à frente, né? Como criatura estou falando. Nosso time, é claro que é Deus, né? Deus, a Santíssima Trindade, mas em relação à criatura, da comunhão dos santos, nós podemos estar sempre em união com a intercessão dos santos, Nossa Senhora, São José, os anjos, né? Por isso que eu disse que o nosso time é forte. Devemos rezar todos os dias pelas almas do purgatório, para que cada uma se livre o quanto antes de suas penas. Devemos fazer isso porque se formos para lá um dia, precisaremos que rezem por nossas almas também. É aquela coisa, depois que caiu a minha ficha, eu sempre tenho que estar rezando pelas almas do purgatório, porque eu penso que eu não vou ir para o céu diretamente, né? Eu tenho muita pena para pagar muito, tem muita coisa, muitos pecados perdoados e com certeza a gente deixa muita desordem, muitas consequências. E talvez a minha alma faça desejar ir para o purgatório para me purificar e assim me apresentar a Deus, né? E por isso é que a gente tem que rezar pelas almas do purgatório, porque nós precisaremos, com certeza. Só vai para o céu diretamente quem, um mártir, ou então aquele que antes de se confessar, assim, após a confissão, uma confissão bem feita, recebeu uma indulgência plenária, né? Então rezemos sempre pelas almas do purgatório, porque precisaremos. Um dia lá clamaremos, né? As indulgências na Bíblia. Por que tem que falar um pouquinho rapidamente das indulgências na Bíblia? Que, como eu já disse, sempre tem aqueles que questionam. Até mesmo católicos ignorantes não sabem nem o que é isso, né? As pessoas que falam que a igreja vendeu indulgências é um ignorante porque não sabe nem o que é indulgências, né? Às vezes até os católicos, próprios católicos mal catequizados, demoram para entender o que é as indulgências, o que são as indulgências. Na Bíblia existe sim as indulgências, que é justamente penalizações que alguns servos receberam depois de mesmo ter sido perdoados de algum erro. Olha aí, Davi recebeu o perdão dos pecados de homicídio e adultério, mas teve que sofrer a pena de perder o filho do adultério. Desse adultério nasceu um menino, ele foi perdoado do homicídio, né, e desse próprio adultério, mas ele sofreu a pena de perder esse filho, como você pode ver aí, né, no versículo. Moisés e Arão foram privados de entrar na terra prometida, embora sua culpa lhe tenha sido perdoada, né? Quem já viu a história de Moisés sabe que ele foi impedido de entrar na terra prometida. Ele foi perdoado sim, né? Moisés, um dos pecados de Moisés foi ter duvidado de que aquela pedra jorraria água, né? Deus perdoou ele, mas impediu, isso foi uma punição. Ou seja, ele ao ele não entrar na terra prometida, é como se ele estivesse pagando uma pena temporal. Se ele pagou isso, então ele recebeu a indulgência a respeito dessa pena. Adão e Eva foram perdoados, né? Todos nós sabemos que eles comeram do fruto. Eles foram perdoados, mas foram punidos com a morte. Tem até aquele dizer que o salário do pecado é a morte. É justamente porque Adão e Eva pecaram e foram punidos com a morte. Se vocês comerem do fruto proibido, certamente morrerão. Que acabou por passar esta pena a todos nós. Essa pena de morrer, hoje nós sofremos, né?
Todos nós temos que passar pela morte. Nos Atos dos Apóstolos, Ananias e sua mulher Safira são castigados após mentirem para os apóstolos. Eles receberam um castigo, por mais que tenham sido perdoados. Né? Como eu já falei, de novo repito, as indulgências não podem ser vendidas e nem compradas. Isto é impossível. Deve-se haver disposições para oferecer indulgências e para receber. Não há mérito nenhum para quem somente dá espórtula para que se celebre a missa de sétimo dia para o defunto. Os méritos é da igreja, que tem o sacerdote e está ali em nome dela. O sacerdote está ali em nome da igreja. Não receberá indulgência nenhuma quem em vida não tivesse confessado devidamente e no caso do defunto, que não esteja no purgatório. Ou seja, por mais que você, digamos, uma pessoa, um católico que se diz não praticante, né, que eu já falei que católico praticante não existe. Ele morreu alguém da família, digamos o pai, e ele não quer nem saber de ir para a igreja, rezar na missa de sétimo dia, mas já é uma tradição da família, né? O que ele faz? Ele procura lá o padre, pergunte quanto é a missa, tem esse negócio de dizer quanto é a missa, né? A missa é gratuita, não tem o que pagar pela missa. O que se dá é uma espórtula. Espórtula é como se fosse uma esmola, né? Muitas vezes o padre tem que se locomover, a igreja gasta energia, ou seja, tem um punhado de coisas que faz com que a igreja tenha que ter algo financeiro para se sustentar. Então, a espórtula é um valor qualquer que o padre pode receber para celebrar a missa. Então, esse cara que teve o pai que morreu, ele simplesmente dá o dinheiro, né? Aquela alma ela vai receber indulgência, sim, por mais que seja só temporais, ela vai receber indulgências, porque a missa não é do cara que pagou, né? Tanto faz ter o dinheiro ou não. A missa é de Jesus Cristo na pessoa do padre. O padre age in persona Christi para realizar aquele sacrifício que é a Santa Missa, né? Então, não há como comprar a indulgência. A indulgência se dá por algum sacrifício, alguma abstinência. Então, o sacrifício da missa, ela concede indulgência se for rezada por um padre devidamente ordenado, com jurisdição, né? Como também não existe só a missa, um meio de receber indulgências, né? Como vou poder mostrar aí no slide seguinte. Né? Nos livrecos de história diz que a igreja vendeu as indulgências, mas a pessoa que geralmente escreveu essas coisas no livro de história não sabe o que é indulgência, não sabe o que é na doutrina católica o que são as indulgências, né? É de uma ignorância ímpar a questão das indulgências, de vender as indulgências. Então, não receberá indulgência nenhuma caso este defunto que está lá na missa não tivesse confessado devidamente, né? Porque se ele não se confessou devidamente ou não recebeu a extrema-unção, essa alma não estará no purgatório, não receberá, né, nenhuma indulgência. Ficará perdida estes méritos? Não. A igreja ela distribui igualmente, na oração eucarística sempre fala daqueles que padecem, né? E também sempre pedimos a Nossa Senhora para que distribua os méritos de Cristo. E ela, como é medianeira de todas as graças, ela faz isso perfeitamente. Meio que um resumão aí, as indulgências não é o perdão dos pecados propriamente dito. Ou seja, não é o perdão das culpas, viu? As indulgências não é o perdão das culpas. Isso a gente consegue na confissão, no arrependimento. Mas as indulgências é sim o perdão das penas temporais, né? Que você pode receber, que você pode pagar aqui em vida, ou então você vai ter que pagar no purgatório. Indulgências
é o perdão das penas temporais devidas dos nossos pecados já perdoados em vida. Certo? Não esqueçam disso. Vou repetir mais uma vez. Indulgência é o perdão da pena temporal devida dos pecados já perdoados em vida. Quando você entender isso, você nunca mais vai esquecer o que são as indulgências. Alguns exemplos de indulgências propostas pela igreja, né? Isso aí é um exemplo. Né? Tudo isso aí é um exemplo só. Fazer o exame de consciência e confessar-se, renunciando sinceramente a todo apego ao pecado, mesmo venial. Refletir sobre a misericórdia divina, receber a Santa Eucaristia, rezar um Pai Nosso, Ave Maria, nas intenções do Santo Padre, com uma prece por ele. Você fazendo isso aí corretamente, você já consegue uma indulgência para si, ou então você pode oferecer para uma alma que está no purgatório. É isso. Deixa eu colocar aqui a câmera inteira. Então, minha gente, era isso que eu queria falar sobre o purgatório. Posso ter esquecido, mas eu tentei fazer esse esboço aí, né? Para não tentar esquecer. Mas é basicamente isso. Indulgências a gente consegue pagar aqui em vida, né? As consequências é justamente, resumidamente, tentar ajeitar as coisas que o meu pecado causou. Pronto. Se eu não consigo fazer isso em vida, a minha alma vai fazer isso lá no purgatório. Isso tudo faz parte da nossa fé católica. Até o próximo vídeo, nossa catequese. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo.